Desnecessário. Tem horas que... Bom... Tem horas que a gente começa o Papo na Rede, 16 horas, quinta-feira, hoje é dia 4. Só dando continuidade do que já estamos falando. A gente está aqui conversando já estúdio. faz um tempo. Bem-vindo você que está ao vivo agora. Esse programa depois fica gravado. Você pode participar do programa. Usa essa caixinha de texto aí que está do seu lado. Você manda a sua mensagem que a gente lê aqui. Já queria dizer que já chegou a da Vânia e do Adeilson lá de Campinas. Já dei o beijo no Brega por você, viu? Beijo. Ela foi fora do ar. Aqui, Romildo, lá de Bom Portugal. Coimbra. Ora, pois estamos aqui falando diretamente aqui de São Paulo. Tô chegando, Romildo, tô chegando. Vocês que estão vindo da semana da Páscoa, espero que você tenha comemorado bem. Eu fiquei pensando uma coisa, Brega, Sandro, que estão aqui. Uhum. A gente não pode esquecer que a nossa vida é pascal, né? Nós comemoramos um feriado. Eu tenho para mim que é o feriado, não, uma comemoração, uma celebração mais significativa na história da caminhada da igreja cristã, que é a Páscoa. Eu concordo. Tenho para mim que é a mais significativa. E é importante comemorá-la. A gente só não pode esquecer, eu queria começar dizendo só isso, só esse recadinho. Depois eu passo a bola para os dois aqui, eles vão falar e eu vou ouvir e aprender. A nossa vida, ela é pascal. Ela depende da morte e da ressurreição de Jesus. Viva isso todo dia. Tá bom? A gente está terminando o nosso programa, já dei meu... A gente está aqui com o Sandro Baggio, do Projeto 242. Obrigado, Sandro, por você ter disponibilizado esse tempo à tarde para a gente bater esse papo. Carlos Bregantin. De volta. Camarada de 25 anos de caminhada. É verdade. É bom caminhar junto. E é bom, Fernando, quando nós conhecemos pessoas pelo caminho e no caminho, né, como é o caso do Sandro, né, de quem eu ouço falar há algum tempo e ouço falar bem, né, o que é bom. Né? Isso é bom. Não sabia tanto quanto sei agora por conta do que ele vem me contando nessa última hora. Já estivemos em alguns ambientes comuns, sobretudo em cerimônias de casamentos, né? Por conta dos que caminham próximos, né? Exato. De nós, o que é muito bom. E é assim, o bom de nós sabermos que nessa jornada, né, que lamentavelmente no mundão aí fora, né, nas mídias, né, no que diz respeito ao Evangelho, nós estamos sendo bombardeados por coisas muito ruins, né? A gente ter o Sandro com uma história bonita, com uma proposta interessante, com uma comunidade que vale a pena aqui a gente saber um pouco mais, com uma postura, né, em relação ao Evangelho que me encanta, cativa, que tem a ver com a ressurreição, que tem a ver com Jesus de Nazaré, que tem a ver com aquilo que nós todos temos como o essencial da nossa vida. Então, bem-vindo, Sandro, para essa hora aqui de conversa. Ô Sandro, antes da gente falar um pouquinho do Projeto 242, você vai explicar, inclusive, para quem não sabe o que é esse número, porque alguém pode estar pensando assim, será que é algum número da Código Civil, Código Penal? Porque deve estar cheio de projeto 171. Exatamente, né? que fala em nome do Evangelho. Não tem nada a ver com isso. Mas a gente queria saber um pouquinho, assim, rapidamente, sobre a sua caminhada como pessoa, como discípulo de Jesus. Como que você conheceu a Jesus e a partir daí como tem sido a sua caminhada como discípulo, vivendo em comunidade? Então, eu me converti com 14 anos. Eu, apesar de ter nascido num lar com bastante influência cristã, meu avô era pastor numa igreja, então desde dos meus primeiros dias de vida, possivelmente, frequentei a igreja, mas no início da adolescência eu me distanciei por diversas razões, acabei tendo algumas experiências ruins. Aos 14 anos eu ouvi a mensagem que fez diferença na minha vida pela primeira vez, e essa mensagem tinha a ver com a morte de Jesus, tinha a ver com a ressurreição, e era uma mensagem que falava sobre o fato de que dos discípulos de Jesus, quase todos foram mártires. A ressurreição era algo tão real que eles estavam dispostos a morrer por aquela mensagem. Eu, com 14 anos, era fã de Che Guevara, achava que a coisa mais revolucionária do mundo era o Che. Quando eu ouvi aquilo, me fez muito sentido. Eu pensei assim,
Jesus é muito mais revolucionário que isso. Esses muito caras, mais subversivo. Exatamente, eles morreram. O sistema. Né? E fiz assim não teve nenhum momento daquele de levantar as mãos, qualquer coisa assim. Mas no meu coração fiz uma oração, disse: Deus, eu quero seguir Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus. E aí comecei a participar da igreja regularmente e minha vida foi mudando. Eu digo até, não que talvez eu não faria isso hoje, mas na época era interessante, eu colecionava gibis e coisas assim, de uma vasta coleção de gibis, e vendi tudo, comprei uma Bíblia. E comecei pelo menos você fez um bom negócio, porque tem gente que queima. Exatamente, né? Queima, que faz. Queimaram aqueles discos, lá, que hoje são relíquias, né? No rapaz, mundo do vinil, né? Com certeza, os caras quebraram tanto, né? É verdade. Mas eu vendi os meus gibis, comprei uma Bíblia. Essa Bíblia existe até hoje, lá na casa da minha mãe. Que legal. E aí são 31 anos nessa caminhada. Aprendendo, ainda tem muito que aprender, ainda tem muita transformação de vida para acontecer, né? Mas é o velho cântico que diz assim, e que infelizmente ele foi até popularizado hoje em dia pelo missionário aí, mas eu estou seguindo Jesus e não volto atrás, né? E para mim esse eu não tenho para onde voltar. O que eu vou fazer, né? Você chegou a passar pelo processo de uma ordenação oficial? Fui ordenado oficialmente. Uma denominação? Fui, em 1988. 88. Tá, entendi. Na Quadrangular foi isso? Não, fui ordenado na Igreja da Fé. Tá ali na Liberdade. É? Entendi. Igreja da Fé, Gospel Foundation. E hoje você é um dos caras que está à frente do Projeto 242. Sim. O que é Projeto 242? Projeto 242 é uma comunidade de fé. Ela é guiada pelo ideal da gente viver nos dias de hoje aquilo que a gente encontra no texto de Atos, principalmente Atos 2, a partir 42. de 2:42. Exatamente. Que faz uma descrição breve sobre a vida dos primeiros cristãos. Então ali tem 4 coisas que norteiam pra gente a nossa jornada. Uma é perseverança na palavra, lá quando fala perseverar na doutrina dos apóstolos, pra gente isso tem a ver com a palavra. Né? Perseverar na comunhão, pra gente a vida cristã é a comunhão com Deus e com o próximo. Então isso não é só um encontro esporádico, uma vez por semana ou qualquer coisa, mas esse relacionamento. Perseveraram no partir do pão, para a gente tem a ver com essa centralidade da Páscoa, né? Fazer isso em memória de mim, então essa questão do sacrifício de Cristo por nós, a centralidade disso em nossas vidas. E nas orações, uma comunidade que procura sempre depender de Deus, expressar isso por meio das suas orações. Sua vida de oração. Vida de oração. Tanto comunitariamente quanto as devoções das pessoas. Sua caminhada. Exatamente. A gente diária. Incentiva muito isso, essa questão da vida diária, da devoção diária, da leitura. E ela tem para fora essa visibilidade alternativa, porque vocês intencionalmente fizeram isso, ou isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente? Foi acontecendo naturalmente. Na verdade, eu comecei a gostar de um estilo meio alternativo assim ainda no seminário. Pra você ter uma ideia, eu em 88 ainda, eu tatuei. Estava me formando no seminário quando eu fiz uma tatuagem com os amigos, né? Naquela época não era muito comum. O pessoal fala até que era uma tatuagem de preso, mas não, naquela época eu já tinha uma ideia um pouquinho fora do contexto, um pouquinho fora da caixa, né? E então isso só evoluiu, que fez com que quando a gente se formasse como essa comunidade, a gente acabasse naturalmente atraindo pessoas de um estilo de vida mais alternativo. Então a gente tem muita gente ligada à questão de artes. Tem 4 coisas que são bem claras na nossa comunidade. 4 áreas de interesse das pessoas lá. Artes, tem várias pessoas ligadas às artes, músicos, área de teatro, os muita grafiteiros gente, né, lá, grafiteiro, som, essas coisas, né? Do ramo.
Tem a área do meio ambiente, então muita gente interessada, preocupada com essa questão de meio ambiente, então esses valores de uma vida simplificada e tudo mais para preservar o meio ambiente. A área da justiça social, então isso é uma coisa que as pessoas têm muito interesse, isso tem sido marcante desde o início para nós, então daí o nosso envolvimento de várias maneiras com questões ligadas ao pobre, ao marginalizado e, de alguma forma, a área teológica. Então tem muita gente interessada em teologia, realmente, nesse sentido de realmente estudar, de conhecer, de ter alguma coisa mais sólida, não só o arroz com feijão. Né? Sim. Deixa eu ler um e-mail que chegou aqui, da Ari Oliveira de Fortaleza, mandando um abraço pra gente, abraço pra você, a Maria Alice Barolo, lá de Ubatuba. Alice. Tá com a gente, bem-vinda. E o Henrique Viller, lá de Belo Horizonte, gosto muito da proposta, formato e conteúdo do programa. Legal, a gente também gosta, viu? Um verdadeiro oásis, parabéns, beijo no querido Brega. Tá ganhando beijo pra caramba hoje, hein, cara? Estarei daqui a pouco aí. Sandro, caramba. O Henrique é amigo nosso de BH, né? Mas, Sandro, lá na proposta de vocês, tem duas expressões que vocês usam no site. Vamos para o tema do programa, o Dani tá puxando... a orelha. Vamos, então a gente vai. Vamos vamos entrar agora, Dani. Vamos. Que tem a ver. Aliás, então são três coisas. Vocês falam em ser uma comunidade missional, uma comunidade emergente, e no seu blog pessoal, você usa uma expressão que é o tema que a gente deu o programa, que é entre o cinismo e a ingenuidade. Sim. Vamos começar pelos dois primeiros, tem a ver com a comunidade, depois... que aí você fecha o... eu estou perguntando, acho legal, porque assim, vocês colocam isso em evidência em termos de que essa é uma proposta de caminhada, e eu acho interessante a gente conversar, porque muito se fala, pelo menos se falava, agora acho que até menos, mas se falou durante a primeira década, sobretudo agora, se falou muito sobre essa questão de uma comunidade emergente, missional e tal, e eu acho que as pessoas tantas vezes falam sem saber do que é. Qual que é essa proposta? O que significa ser hoje uma comunidade emergente com uma visão missional? É bem interessante isso. Bom, vamos começar então com o emergente e depois partir para o missional. O emergente tem a ver com o interesse nosso por comunicar o evangelho de maneira contextualizada para gerações emergentes. Então isso, quando a gente começou a se organizar como comunidade e dar os nossos passos, a gente percebia que o cenário eclesiástico não estava se comunicando, fazendo sentido com o público, com as pessoas com as quais a gente acabava se encontrando nessas vias através da música, artes e tudo mais. A igreja, de um modo geral, não estava conseguindo comunicar a sua mensagem e atrair a atenção dessas pessoas. E entendendo que uma igreja, qualquer que seja, ela está apenas algumas gerações de extinção, ou seja, se ela não conseguir transmitir a mensagem para as novas gerações, e de maneira que faça sentido para essas gerações, ela simplesmente vai desaparecer. Né? As pessoas acabam morrendo e a igreja desaparece. Então, para a gente, o emergente tem a ver com isso, tem a ver com essa ideia. Obviamente, até muito por mim, mais por mim do que por outras pessoas lá do projeto, esse emergente também tinha uma ligação com a igreja emergente lá nos Estados Unidos. Então, eu participei de encontros lá, tenho até hoje amigos que fizeram ou estão ainda, fazem parte desse movimento de igreja emergente. Brian McLaren, exatamente. Então, eu participei de alguns momentos lá, encontros lá, e fui influenciado em algumas ideias, mas, evidentemente, o próprio movimento emergente de igreja emergente nos Estados Unidos, ele trincou na questão da posição teológica. Alguns foram para uma linha mais liberal, neoliberal, e outros decidiram manter assim essa faceta da igreja voltada para as novas gerações, contextualizada com a cultura, dialogando com a cultura, mas tentando preservar uma teologia mais conservadora. Então, isso que eu ia te perguntar, porque assim, o emergente,
significa uma mudança de linguagem, mantendo o conteúdo, ou à medida que você muda a linguagem, você vai mudar o conteúdo também? Que me parece que foi essa a tensão que surgiu lá. E Exatamente. como que vocês lidam com isso? O Rob Bell faz parte desse... e o pensamento dele? Sim, sim. Apesar dele nunca ter usado isso. E, inclusive, a maior parte dos encontros emergentes, desde o seu início lá, ele não caminhava junto. Mas muitas das ideias dele eram ideias que eram partilhadas dentro do movimento emergente. Entendi. Entendeu? Mas essa pergunta da cultura, da forma, da contextualização, né, se isso afeta então o conteúdo, eu acho que para muita gente acabou afetando, muita gente acabou olhando e falando, não, a gente tem que rever a nossa crença em relação a isso, em relação àquilo. E aí essa foi a diferença. Para mim, eu acho que eu ainda sou conservador em muitas coisas. Então, quando se trata, por exemplo, de crer na Bíblia como palavra de Deus, eu ainda sou dessa linha conservadora de que... Você diz ainda, porque pode ser que um dia não seja? não sei, eu ainda estou na caminhada, né? Mas eu estou perguntando assim, no sentido de há aqueles que comigo e com você caminham, que tem uma outra forma, uma outra interpretação no que diz respeito ao livro Bíblia. Exato. Né? E às vezes até com críticas no sentido de que há muitos bibliólatras hoje, não necessariamente gente apegada ao texto e à fé, né? Conservadora, vamos dizer assim. Exatamente, não. Eu completamente rejeito essa ideia da bibliolatria, né? Mas de qualquer forma a palavra se revelou e ela veio a nós e a gente conhece ela através do texto que está lá. Não existe outra maneira da gente eu estou perguntando assim, porque isso se você parar a pensar, é um assunto complexo, né? Porque é aquela ideia que... Não, eu só estou provocando. Eu sei que você está provocando. Você só provoca, Breno. Mas é aquilo que a gente eu sei com quem eu estou aqui. Às vezes expressar assim, de que o meio é a mensagem. E na realidade faz sentido, quer dizer, o meio que eu uso, de certa maneira, ele expressa o tipo de mensagem que eu anuncio e como que eu acredito essa mensagem. Né? Então, eu estou trazendo essa questão porque eu sei que surgiu aí uma série de respostas e questionamentos quando chegou ao Brasil essa questão do movimento emergente. E, de fato, é uma questão. E eu acho que a gente precisa lidar e ter diálogo sobre isso, não necessariamente que gastar tempo com isso, mas, assim... As igrejas precisam pensar nisso, em termos de como que você faz essa leitura da Escritura no século 21. E alguém vai falar assim, não podemos, a gente tem que fazer como sempre era. Como sempre era o que? Há 200 anos, que era diferente de hoje e que era diferente de Lutero. Exato. Né? Então, assim, não ter essa ingenuidade... Sim. Né? E achar assim que não, resgatar a maneira de ler a Bíblia como se fazia há 200, 300 anos, que era diferente quando se fazia na Idade Média e como se fazia no primeiro século. Com certeza. Que, aliás, em Novo Testamento tinha. Não tinha. Né? Exatamente. Por causa disso, o projeto 242 atrai mais jovens. Isso é intencional ou é natural? Ou não existe esse tipo de proposta? Não existe esse tipo de proposta, a não ser uma proposta de que a gente quer sempre se comunicar com as novas gerações. E aí, então talvez seja. Obrigatoriamente. Né? Mas acaba sendo natural. Na verdade, a gente às vezes até, se eu posso dizer isso, até gostaríamos de que algumas pessoas mais velhas estivessem também agregando, porque eu acho que dá um equilíbrio saudável numa comunidade, né? Então hoje a maior parte das pessoas que fazem parte da comunidade são pessoas bem mais novas. É essa geração mesmo. Essa geração. E a questão missional, então. Então porque aí é que tá. A questão missional, apesar de ter começado com o emergente, o movimento emergente surgiu por uma necessidade missional. O movimento emergente nos Estados Unidos surgiu quando líderes começaram a olhar e falar, nós precisamos falar para as novas gerações. Então, na época, o foco era a geração X, você entendeu? Antes eles falavam Y, né? E até antes disso eles tinham, eles chamavam de Buster, né? Porque tem o Baby Boom, depois os Busters. Então, como comunicar a mensagem para essas novas gerações? Então, todo o movimento emergente nasceu, na verdade, de uma proposta missionária para as novas gerações. E aí foram influenciados por vários escritores,
E aí esse termo missional se tornou bem usado no meio da igreja emergente, hoje é bastante usado em vários outros meios. Para nós ele significa o quê? O que nós acreditamos, que cada cristão é um missionário. E cada cristão é um ministro de tempo integral. Sandro, na realidade essa palavra missional, estava até uma vez conversando com o Brega, me dá a impressão seguinte, que ela foi uma palavra cunhada, nova, é um neologismo, né, no contexto da missiologia, porque a gente tem uma palavra que é bonita e rica, mas ela já é toda viciada, que é a palavra missionária. Você falar em igreja missionária, automaticamente nos remete à ideia da igreja que manda missionário para um outro país, para um outro estado, para longe daqui. Só se pensa para lá, né? Isso. Exato. Não, e é assim, é aquele camarada. Ele é o missionário. Ele é o que faz. E tá que tão, desde o ventre da mãe foi escolhido. E tá tão forte, e forte essa ideia de que isso é ser missionário, que talvez foi mais fácil criar uma nova expressão para resgatar um ensinamento antigo de que a igreja, cada membro, em cada lugar, em cada momento que ele vive, e em cada momento histórico, inclusive, ela é o que é, né? Ela é o que é. E assim, na riqueza das vocações da comunidade. Exatamente. Você é missionário com sendo a sua professor, vocação, médico, comerciante. Exatamente. Dons, talentos, habilidades, recursos, disponibilidades, enfim. Você com certeza. E isso aconteceu lá atrás, novamente, sobre a questão dos emergentes, porque, note, lá nos Estados Unidos, a maior nação enviadora, talvez, da história do cristianismo, de repente se tornou um campo missionário. Eles falaram, o campo missionário veio até nós. E eles tiveram que começar a rever, então, a ideia. Peraí, a gente está enviando um monte de pessoas lá, mas na nossa comunidade aqui ao redor... Nasceram gerações que você não acha conhecem. Você acha que isso está acontecendo no Brasil? Eu acredito que sim. Eu estou falando assim... Nós estamos bem perto de... Brega, a gente tem gente que frequenta, que participa, que pensa em ensinar, mas não conhece o Evangelho. Nasceu dentro do contexto religioso. E aí eu estou falando assim, tanto no contexto de igrejas históricas, e quando de igrejas que são as neopentecostais e tal. Então, aí assim, eu acho gente que nós não temos, conhece. Aí eu acho que nós temos um campo missionário o maior no Brasil. Nossa! Porque o evangelho, aspas, esse evangelho pregado ali, gente que se diz não cristã, necessariamente tem a ver com aquilo que nós sabemos que é o evangelho de Jesus. E a pessoa tem uma experiência religiosa, não necessariamente uma experiência com Jesus. Isso é uma observação. Não, né? A tal, há pouco tempo a gente chamava assim de experiência de adesão e não de conversão. Exatamente. A gente experimenta hoje o fenômeno que antes a gente atribuía ele somente à Igreja Católica, que é o cristianismo nominal. Perfeito. Na década de 70, a grande crítica dos protestantes ao contexto católico é de que os católicos eles eram católicos só de nome. Exatamente. E aí você tinha que se identificar, lembra aquela coisa assim, não, fulano, você é católico, mas eu sou católico praticante. Exato. Que parece ser um pleonasmo, né? E era o campo missionário da igreja evangélica. A igreja evangélica hoje tem essa coisa, você tem o evangélico praticante e o evangélico por adesão. Com certeza. Isso aí. Adesão o evangélico e uma experiência religiosa. Evangelho. Uma experiência religiosa, não necessariamente uma experiência com Jesus de nada. Deixa eu ler um e-mail que chegou aqui, é do Emanuel Manu, da comunidade Atos. Abraço, Manu, para você. Amigo. Mandando um abraço pra gente aqui, mandando pro Sandro. Esse tem uma comunidade bonita também, Sandro. O bonito. Carlos Neca, lá de Tapicirica. Carlos Neca. Lá olha, o Projeto Atos 29. Atos 29, esse é nosso amigão. Que legal. Bem-vindo. O Zé Barbosa, olha aí, cara. Era pra você Zé era pra estar aqui hoje. Zé, você também, mas tá aqui agora no e-mail. Manda. Caramba, desculpa. Sandro, legal. Mas mudar a forma e não, pelo menos, questionar alguns fundamentos não é só pintar a fachada de um prédio que já está prestes a cair? Eu acho talvez referindo essa questão da mensagem, muda a linguagem ou há elementos da doutrina que precisam ser revistos. E aí a minha pergunta, talvez pensando também um pouquinho na questão do Zé, é o seguinte: a gente não colocou coisa a mais que a gente passou a chamar doutrina que de fato não é doutrina? Ou é uma doutrina assim que pode ser revista? Não faz parte do fundamento? Então, aí é que tá. Então, quais são os fundamentos e quais não são? Eu acho assim, você pode mudar muita coisa, desde que você não mude os fundamentos. O que é você identificar o que é inegociável. Exatamente, você precisa identificar o que é inegociável. Porque eu acho que se você mexer nesses inegociáveis, você perde a essência. Né? Então, eu acho que nesse processo é fundamental
identificar o que é o Evangelho, quais são aquilo que você não pode tirar. Né? A ideia é realmente eu gosto dessa ideia de fundamento. Uhum. Que foi a expressão usada no início do século XX por conta de todo o liberalismo que vinha no século XIX e que se tornou posteriormente um fundamentalismo. Mas tinha um princípio interessante, que era estabelecer alguns fundamentos. Que na verdade não era esse fundamentalismo que se critica e deve ser criticado. Por isso ele acabou se tornando uma distorção. Era um movimento de preservação. De trazer à tona de volta aquilo. Olha o Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? Tem algumas coisas nessa mensagem aqui que você não tem como alterar sem perder a mensagem. Nós estamos falando da cruz. Exatamente. Né? Nós estamos falando da esperança. Nós estamos falando em coisas que não se tocam. Falando da Páscoa, né? Nós estamos falando da Páscoa. Nós estamos falando da ressurreição. Isso. Né? Que não se toca. Não tem como você tocar nisso. Agora, aí vamos entrar no tema para o Daniel não parar o programa. Eu fazer assim, que quer viver. Senão o Daniel vai parar o programa porque a gente vai entrar nessa porta. Vocês não vão falar sobre cinismo e ingenuidade. O desconectar, por exemplo, desse chamado mundo cristão evangélico hoje, que no meu modo de entender, em algum momento se desconectou do essencial. E aí se criou uma aparência generalizada sobre um mundo de questões. Foi aí que nós começamos a gerar cínicos entre nós. E nós mesmos. Desculpa, não posso falar por você, mas assim, eu mesmo me tornar diante de um cínico. Uhum. E começar a me alimentar e alimentar o outro com um cinismo, inclusive um cinismo que transcende, que aparenta, né, uma espiritualidade reluzente, né? Tem essas coisas. Nós somos bons nesse negócio. Com certeza. Imitamos às vezes o pai da mentira, né, das ilusões, né? Com certeza. E não o pai das luzes, né? Sim. Pois dá para ir para o Facebook essa aqui. Você acha que tem a ver com isso? Tem a ver. Acho que eu adotei a frase no meu blog, a partir de um livro, no blog diz isso, do David Wong, porque é exatamente onde eu me encontrava no momento em que eu estava, dentro de uma denominação muito grande, vendo muita coisa acontecendo, tentando trilhar um caminho estreito ali para não cair. Tentando ser crente, entendeu? Né? Nem do lado nem do outro, tentando preservar a minha fé em Deus. E as pessoas falavam, você tem que guardar o seu coração. Quando sabiam de coisas que aconteciam aqui e ali, sempre que eu ouvia era isso, não, guarde seu coração e tudo mais. E evidentemente muitas vezes não era fácil guardar o coração, muitas vezes em situações assim, a vontade que você tinha de colocar a boca no trombone e falar um monte de coisa e chutar tudo. Então para mim, ele tem esse sentido bem específico desse momento, mas também serve como uma talvez uma meta de vida, de poder viver assim, porque querendo ou não, mesmo tendo desconectado hoje desse mundo denominacional e mesmo me sentindo um tanto quanto desconectado desse mundo evangélico que a gente tem por aí, mas querendo ou não, você acaba ainda sendo identificado com ele, né? É difícil, né? Quando você fala. Então, eu acho que ainda é uma meta de continuar trilhando esse caminho para não cair nem de um lado nem do outro. Me parece assim que Jesus usa uma expressão um pouco mais poética para se referir a essa expressão, vivendo entre a ingenuidade e o cinismo, que é: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Isso aí. Sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. Quer dizer, não sejam cínicos e não sejam ingênuos. Isso aí. O que seria um cínico hoje, vamos dizer assim? Vamos trazer isso. Você quer que ele dê nome? Não necessariamente nome, né? Não necessariamente enquanto nome. Ele pensa numa definição, mas, assim, para que a gente olhasse assim, eu não posso ser isso.
Eu tenho que lutar contra isso, se eu enxergar em mim algum sinal. Enquanto você pensa, posso ler uns e-mails? Tá chegando. Que afinal de contas, nós somos cuidadores. A gente chama os caras para participar, eles participam. Então, ó, Suzy, um beijo para você. Suzy, Suzy, você me deixou com água na boca, eu já te falei. Ela fica colocando foto daquelas mexericas lá de vinhedo. Maravilhosas de vinhedo. Devia chamar mexeriqueiro e não vinhedo. Vinhedo tem uva. Ó, a pergunta da Suzy é o local, bairro, adjacências e peculiaridades, tá? Onde o projeto 242 se reúne foi propositadamente escolhido. É a pergunta da Suzy. A Mara, Mara Vieira, conheci o Sandro bem jovenzinho na igreja Maravilha de Jesus. Sempre foi uma bênção. Um grande abraço a todos. Bem-vinda, Mara. Alex, lá de Serra, no Espírito Santo. Tá dando exemplo aqui em 85, o Serra é professor de matemática. Abraço para você, Alexandre. Abraço, Alexandre. Em 85, numa turma de 40 alunos, havia 4 que eram evangélicos. Hoje, 2013... tem 36 que são evangélicos. Pois veja só, hein? Ó, o recado pra você ali. Põe lá que eu não vou falar no ar esse negócio. Ó. Camisa do Brega está aberta. Fecha esse botão aí. Sei lá onde tá. O Dani viu alguma coisa. Ademilton no Barueri. Abraço a todos. Acompanha o Brega e o Fernando no Facebook. Abraço pra você. Também te acompanho no Facebook. O que dizer das Bíblias tipo freestyle? Acho que ele tá falando aí daquela que tá na boca do povo. A Daisy de São Paulo. Sou da Igreja Jesus Voltará, Guaianazes, São Paulo. Um abraço a todos, a conversa está ótima, para você também. Que bom, bem. Como se pregar o evangelho genuíno em meio a tantas divergências? É o que a gente está tentando fazer. Cíntia, de São Paulo, abraço ao Sandro, ao Fernando, ao Brega. Nesse mundo do politicamente correto, como você enxerga pregadores que abrem mão de conceitos fundamentais para se tornar cool entre os não cristãos? Romildo Neres, lá de Coimbra, a imersão está em que grau de ligação com a emergência da missão? Vejo na sua fala uma ponte nos Estados Unidos e o Brasil que já virou uma ponte da amizade paraguaia das teologias. Sérgio Calandrino, caramba, tem e-mail pra caramba. Fala, Sandro, beleza? Me diz aí o que você tem pensado sobre o Infeliciano e o Jean e toda essa maluquice no Congresso. Abraços. Vamos falar, um montão de coisa. Obrigado pelos e-mails. Obrigado, gente. Que bom. Bem-vindos. A pergunta dele era o que é um cínico. O que é um cínico? Para mim, o cínico hoje é, evidentemente, a palavra carregada, né, desde da antiguidade grega, mas eu acho que no contexto de hoje e no contexto que eu adoto, é uma pessoa que ela viu tanto dentro de um cenário qualquer que ela deixa de acreditar nas coisas, ela deixa de confiar nas pessoas, deixa de confiar na possibilidade de que alguma coisa realmente possa ser boa, de que exista, né, o bem, você entendeu? De que tem ainda gente honesta, e aí começa a viver uma vida desengajada, uma vida voltada só para si mesmo, né? Essa ponte talvez alguém meio anestesiado. Anestesiado, essa eu estava procurando a palavra. Vai lá, continua insensível às necessidades, a pessoais sobretudo. Porque ele não acredita mais exatamente na essência do bem, que as pessoas possam ser honestas, que possa haver justiça, entendeu? Ele acabou se frustrando, que tem gente boa. Ele acabou se frustrando. Então, no contexto eclesiástico, para mim era muito fácil acontecer isso daí, porque eu vi muita coisa ruim, né? Lembro-me nos anos 80, Caio uma vez escreveu até sobre comentando aqueles processos de exclusão que haviam nas comunidades, enfim, há muito tempo que eu vivo longe disso, mas lembro-me bem disso na minha infância, etc. O Caio dizia assim, que o único indivíduo que ele achava que devia ser excluído de uma comunidade é o cínico. Os outros todos tinham que ser acolhidos e cuidados. O cínico deveria ser tratado como Jesus disse, né? Trata-o como publicano, né? Como gentil. E como é que se trata um gentil publicano? Evangelize-o outra vez, né? A possibilidade de fato uma conversão ou de ressurreição, né? Porque é isso, o cínico chega nesse ponto de estar diante do sagrado, do belo, da singeleza, mas com um coração absolutamente petrificado em relação àquilo. É isso aí. E ele passa por cima daquilo, ou acolhe aquilo sem que aquilo dê a ele qualquer tipo de
de alegria, aquela alegria que se busca, né? No contexto da fé, enfim. Né? Ele vai sempre desconfiar. Quando ele vê alguma coisa genuína, ele não consegue perceber e às vezes torna-se um agente promotor da desconfiança. Exato. Né? Do desamor, da amargura, enfim, essas coisas que é meio comum. Aquela né? questão do politicamente correto aqui que alguém colocou, não lembro agora dos e-mails que chegou, né? Que essa... E a gente estava falando de um livro há pouco, antes de começar o programa, que é do Luiz Felipe Pondé, Guia do Politicamente Incorreto. Guia de Filosofia. Putz, esqueci o nome. Eu li no ano passado. Guia de Filosofia. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Isso. Que é um livro muito interessante porque ele, assim, de forma muito ácida, como ele tem sido ultimamente, ele questiona muito essa questão que ele chama a praga do politicamente correto, que impede a gente de expressar com liberdade algumas coisas e tenta ser amigo de todo mundo. E aí a colocação desse amigo aí que mandou o e-mail, ele faz esse questionamento. Se ele acha que pastores, pregadores, cristãos de forma geral, não estão se tornando politicamente corretos e deixando de anunciar o que deveria ser anunciado. O que você acha? Você acha que isso existe? Você acha que também, por outro lado, existe às vezes uma insensibilidade e às vezes a maneira como se fala algumas coisas? Por exemplo, talvez alguém vai dizer, o Infeliciano, ele é politicamente incorreto, ele fala mesmo, tem que falar, mas eu acho que ele está atropelando os negócios aí. E aí a gente entra naquela pergunta do Feliciano, porque você escreveu um negócio, acho interessante a gente falar, se você quiser. Ok, o politicamente correto, eu acredito que quando a pessoa, o cristão, quando alguém que se propõe a anunciar o evangelho, ele entra por essa via do politicamente correto com o objetivo de tentar atrair mais as pessoas, eu acredito que é possível que ele consiga atrair algumas pessoas por um tempo, mas ele não vai conseguir mantê-las, porque eu acho que as pessoas, logo elas vão perceber quem você é, o que você realmente acredita, e elas são atraídas a longo prazo por algo que seja realmente autêntico e genuíno, que seja... É o discurso encarnado. Exatamente. Não é só o discurso oral. Não só, né? Então, se você usar uma plástica, alguma coisa superficial, porque você quer atrair as pessoas e que elas acham que você é legal, bacana, isso e aquilo, isso não vai funcionar por muito tempo, entendeu? Então, para mim, politicamente correto tem um pouquinho disso daí, as pessoas quererem falar uma coisa, estar em sintonia, né, com tudo, para agradar um monte de gente. Eu acho que esse é o maior erro que alguém que se propõe a comunicar o evangelho pode cometer. Não que você tenha que ser grosso, você entendeu? Mas você não está vivendo para agradar as pessoas, essa é a verdade. O seu alvo, objetivo na vida tem que ser agradar a Deus, né? E aquele que te enviou. E aí, se a gente seguir lá, quando Jesus envia os discípulos na sua fala, falou, vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos e tudo mais. E Jesus fala assim, em alguns lugares vocês vão chegar lá, vão bater e eles não vão abrir a porta. Não adianta você querer ficar negociando, que vocês vão ser rejeitados em alguns lugares, as pessoas não vão entender. Então, para mim, ligando isso ao Feliciano, eu acho que eu nunca ouvi o Feliciano pregar, entendeu? Nunca ouvi uma mensagem eu dele. Não reconheceria ele não a faz, voz dele. Exatamente, ele não faz parte do meu mundo. Eu não reconheceria ele. Ele não faz parte do meu mundo. Eu já ouvi falar dele, do nome dele. Hoje sim, por conta da mídia, mas eu não conhecia. Mas ele não faz parte do meu mundo, realmente. Mas você comentou um negócio um pouquinho antes que eu acho que é interessante ressaltar agora que a gente está fazendo papo, que essa questão assim, que talvez mais grave do que algumas declarações que a gente ouviu do Marco Feliciano é o processo, com certeza, político como um todo. Com certeza. Eu acho que o que hoje em dia corre-se um risco tremendo no meio disso daí é de passar por cima de um processo democrático. Ou seja, o cara é desastroso na fala dele, não só naquelas que ele tuitou 2 anos atrás, esses que estão
salientando hoje, isso daí aconteceu 2 anos atrás. Não só lá, mas se você pegar entrevistas dele até recente, né, ele continua sendo um desastre. O último sermão dele no final de semana, parece Exatamente, que ele cita, ele faz citações. É um desastre. Tem a ver com o pano de fundo teológico dele. Essa visão que ele tem do mundo, né? Exatamente. Dessa questão espiritual, maniqueísta, tudo isso acaba se refletindo na fala dele, você entendeu? Mas eu acho que fora isso daí, a gente tem que olhar para o processo político. Ele está lá, não pode se tirar o cara no grito. Isso. Você entendeu? Não pode passar por cima. Mas também questionar como é que um camarada como ele chega. Com certeza. Que histórico que esse camarada tem em termos de direitos humanos, de engajamento, de movimento. É essa questão que eu acho que tem que ser como esse cara chega e como chega outros. Outros, como um Tiririca chega. Hoje em dia, para ser político no Brasil, na verdade, é uma piada. Convenhamos, e aí, viu, só um parênteses, cara, que olha, o Tiririca surpreendeu. Porque eu li uma reportagem que saiu no Estadão. Ele é um cara que, apesar daquela coisa antiga, foi uma coisa de doido. Ele tá no hall lá dos jornalistas entre os 20 melhores em termos de assiduidade, de projeto. Presença, e falou o seguinte: não quero mais isso. Né? Mas eu entendo essa questão assim, como Fernando, é que algumas pessoas... mas é tão simples ser melhor naquele ambiente que ele descobriu isso assim que chegou lá. É muito simples ser melhor naquele ambiente. Um ambiente absolutamente corrompido, contaminado com valores ou invalores. Com certeza. Que um simples, um ingênuo, chega e bate os olhos e vê. O Romário. Tá aí. Você tem isso. Deixa eu ler 2 e-mails que chegaram. Você conhece a Samara Baggio? É minha cunhada. Chegou com esse sobrenome. Ela tá mandando uma pergunta, mas eu queria ler um outro aqui que eu achei interessante. A pergunta que ela manda é: o que faz ou como a pessoa perde o temor pelo divino e cai no cinismo? Quais são os sinais disso? E o Tiago Venâncio Coelho, de São Paulo: olá, amigos, hoje eu me encontro tentando ser eu, pois me desliguei de uma instituição grande. Como o Sandro disse, eu muitas vezes tentei abrir a boca e falar muita coisa, mas essa não é a proposta. Quero perguntar ao Sandro como foi o pós-desligamento e como ele entendeu que devia estabelecer o projeto 242. Abraço a você. Abraço, Tiago, bem-vindo. É uma pergunta pessoal, por isso que eu achei interessante. Isso eu conheço, é um menino, gente boa. É bom como se ele foi tiver uma boa resposta interessante. Então, o desligamento se deu quando eu percebi que eu estava caminhando tão distante de todo aquele mundo, nas minhas convicções pessoais, na minha prática eclesiástica, inclusive, naquilo que eu achava importante, quando a gente se reunia como congregação, entendeu? Então eu estava dentro de uma denominação que virou uma denominação mais, como que eu posso dizer isso, não quero ofender os meus amigos, mas é meio franquia. Sim. Você entendeu? Onde todas as igrejas têm aquela mesma... Exatamente. Para o mercado, né? Meio franquia. O McDonald's funciona bem. Né? E eu não me via lá, eu não me via fazendo parte daquele mundo, fazendo aquelas campanhas, você entendeu? Né? As campanhas para atrair os clientes e tudo mais, eu não me via, eu estava cada vez mais distante disso. Aliás, eu nunca fiz parte disso e estava cada vez mais longe naquele meio. Então, eu percebi que eles não iam mudar. Não tinha jeito de eu mudá-los. Eu acabei tendo que... Era mais fácil eu, exatamente, me mudar. E aí estabelecer uma nova comunidade. Né? O processo de estabelecimento era normal para mim. Eu não queria caminhar sozinho. Tinha alguns amigos. Quando eu me desliguei, algumas pessoas se desligaram também. Sim. E falamos, vamos começar a nos reunir aqui e vamos formatar isso da maneira como a gente acredita. A pergunta da sua cunhada é muito interessante. E nós até comentamos um pouco sobre isso, mas ela usou uma expressão que me agrada muito e que eu sinto muita falta entre nós, que é a questão do temor. Do temor, é isso aí. Né? Às vezes eu já escrevi assim, é Deus demais.
E Deus demais acaba fazendo do próprio vocábulo e, quem sabe, da presença dele, uma coisa leviana. Concordo. Sabe essa coisa assim de, vou pedir para Deus se ele me ajuda a atravessar uma rua. Mano, Deus te deu tudo para você atravessar uma rua em segurança. Tipo, não brinque. E eu acho que ela deve estar se referindo a coisas do tipo de se lidar no ambiente religioso de um modo em que é nítido quando você bate os olhos e fala assim, meu, aqui ninguém teme. O temor ao Senhor. Há outros temores, né, Brian? Lembra do Amorese? Aquele Icabod? Isso. A glória de Deus exatamente. se foi. Foi. Do tipo, Deus dizendo assim, gente, dá licença. Fica aí com o vosso vocabulário, com o vosso proseamento, entendeu? Mas tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Mas eu gostei da termina o Cláudio Fonseca mandando um abraço pra gente aqui. Nelson Bumilcar, deixo meu abraço ao Sandro Baggio pela fidelidade, coerência de sua vida, visão missionária e ministério. Acompanho a distância com alegria. Abraço, Nelson. Abraço, Nelson. Foi bom almoço? Foi ótimo. O Dani, só um minutinho, eu só queria terminar uma coisa. Assim, a gente tá quase na hora. Calma, Dani. Eu queria aproveitar que você está aqui. Você escreveu um livro sobre música, sim, Sandro. Sim. E você falou que na comunidade onde vocês participam e fazem uma série de coisas, a questão da arte e da música é trabalhada. Qual que é a leitura que você faz desse contexto hoje de música? Me parece que as igrejas hoje elas sofrem de sofrem de um lado, e aquilo que eu te falei antes. De um lado elas são vítimas desse mercado musical gospel. De outro lado, a igreja alimenta esse mercado, ela consome. Com certeza. Né? Então, assim, ela fica essa coisa meio esquizofrênica. Ela toma de um lado, mas ao mesmo tempo ela alimenta. Você escreveu um livro sobre essa temática, sobre música, o músico, as igrejas e tudo mais. Você escreveu na década de 90. Na década de 90. Né? Quer dizer, passados aí quase 15 anos, talvez. Quase 15 anos. Como que você... O que você percebe que mudou de lá para cá e qual que é uma leitura atualizada que você faz desse contexto? Bom, o que mudou... Eu escrevi o livro, na verdade, tentando dar uma resposta naquela época ainda para esses mitos que a igreja tinha em relação à música, como, por exemplo, a música rock é do diabo, ou então a música cristã tem que ser somente para louvor e adoração, né? Então não tem espaço para música, para poesia, que chame a atenção, por exemplo, para arte, para arte, para falar sobre a questão da natureza, do meio ambiente e tudo mais. Não, tem que ser só para adorar a Deus. Então, na verdade, eu estava tentando desconstruir algumas dessas ideias no livro, ao mesmo tempo mostrar que a música sempre esteve presente em momentos em que a igreja estava passando por transformações, e a música acompanhou aquilo, né? E era a música da época. Então, vocês estavam reclamando, falando, essa música hoje é a música do mundo, porque a música que a gente deve cantar é a música do século XVI ou XVII. Não. A música que a gente tem que cantar hoje, se Deus está fazendo alguma coisa nas nossas igrejas hoje, então a nossa hinologia vai refletir a música que existe ao nosso redor. Então, a temática do livro é mais ou menos essa daí. No final do livro, eu já naquela época já tecia uma crítica à questão do movimento gospel, porque eu já não acreditava nessa ideia, principalmente aqui no Brasil, né? Quando adotaram essa ideia do gospel aqui, foi uma ideia totalmente mercadológica, não tem nada a ver música gospel, o termo gospel aqui com música gospel norte-americana, mas mercadologicamente foi utilizado isso daí, pegou, e eu já antevia lá naquela época, eu presenciava que isso não ia dar muito certo, né? Porque justamente criava-se esse mundinho fechado. Hoje, eu percebo que não mudou muito isso. Mas deu certo para muita gente. Deu. Não mudou muito isso, mudou a ênfase. Na verdade, o que você tem hoje... Qual é o nome do livro? O Saulo está perguntando. Música Cristã Contemporânea. Da Editora Vida. Editora Vida. Tá. Hoje, o que acontece? Mudou só, talvez, na década de 90, você tinha mais o rock, né? Aquelas bandas que estavam fazendo rock, aqueles movimentos. E aí, o que aconteceu? Passou aquilo, a grande ênfase, talvez, na última década, musicalmente, foi essa questão do mercado da música de louvor e adoração.
Porque até algumas bandas de rock... A entrada das grandes gravadoras nesse exatamente. negócio. Então hoje é esse movimento da música de louvor e adoração que virou um mercado, que virou uma coisa repetitiva. Né? Todo mundo querendo imitar, né? Formatada, né? Com frases prontas e tudo mais, não existe nenhuma profundidade, e, na maior parte. Que determina a coreografia dos crentes, né? Exato. Como é que ele tem que adorar. Exatamente, todas essas formas. Né? E que distorce, inclusive, o próprio conceito de adoração, que fica restrito a um determinado ambiente, para um determinado momento que está acontecendo. E o adorador, o estereótipo do adorador, que costuma brincar, aquele camarada de olho fechado, com o senho franzido, assim, com a mão estendida. Né? Esse está adorando a Deus. E aí o Senhor busca adoradores, então o adorador, acho que é resgatar essa ideia do missional, quer dizer, a sua vida. A vida, exato. É a adoração. Exatamente. E para mim, uma outra coisa que eu acredito ligado à música, eu falo um pouquinho lá no livro, mas isso permeia bastante a questão da nossa comunidade lá, das pessoas, é que não existe esse negócio de música cristã e música secular. Pra gente existe música boa música ruim. e música ruim. Tem música boa feita por cristãos e tem muita música ruim feita por cristãos. Em nome de Deus, entendeu? E tem música boa aí, muita música boa feita por gente que não tem esse compromisso com o cristianismo. Né? Mas que na beleza e na estética, sem o cara reflete, perceber, refletem o Criador, que é belo e estético. Exatamente, fala. E ético. Fecha com uma frase sua. Só um recadinho do Zé Barbosa, falando que vocês precisam marcar um café, apesar dos pegas no Facebook. Beleza, cara. Tá dado o recado, viu? O Zé tá aqui, realmente tínhamos agendado a semana passada com ele junto, que seria legal. Mas assim, na questão do ingênuo, da ingenuidade, né? O que seria um bom encorajamento para quem nos vê, nos ouve, e nos verá e nos ouvirá, né? No que diz respeito à fé, a quem abraçou a fé, a quem tem na ressurreição e nos valores imutáveis do Evangelho a sua alegria, né? Me alegro nisto, né? Quer dizer, o que seria um encorajamento para essa pessoa manter essa santa ingenuidade, né? Que não é a ingenuidade do idiota, né? do imbecil, né? Do que não entende das coisas. Não, é uma ingenuidade... A simplicidade das pombas. Eu acredito que é uma vida devocional. Para mim é essa questão. Disciplinas espirituais. Exatamente, disciplinas espirituais, a devoção. E aquele negócio quase que já tão batido até, mas a ideia lá dos cristãos de Bereia. Então você ouve muita coisa, vamos checar, não vamos acreditar em tudo aquilo que a gente está escutando aí, seja pelo apóstolo que for, pelo profeta que for, vamos realmente ver isso daí. E tem a ver, novamente, se você manter uma vida de disciplina espiritual, uma vida devocional com Deus, isso vai fazer com que você tenha cada vez mais robustez, exatamente, força na sua vida, para que você possa ganhar esse discernimento de, estou escutando um negócio aqui, peraí, isso aqui não tem sintonia com a palavra, né? E com Jesus, que é a palavra encarnada. Então, para mim tem muito a ver com a questão da disciplina espiritual, devoção. Legal, Sandro, é isso aí. O site de vocês é o projeto242.com. Legal. É isso aí. Tá aí, o Dani colocou endereço, Rua da Glória 900. Bairro da Liberdade. De domingo às 18h30? Domingo às 17. 17. Tá bom. 17. Sandro, obrigado, viu, por você ter prazer, Fernando, aberto esse tempo aqui para vir estar com a gente. Abraço aos amigos comuns que temos lá. Com certeza, o pessoal fica contente. Pessoal que acompanhou com a gente ao vivo, obrigado, viu, pelos seus e-mails aí. A gente não conseguiu ler todos, mas eu acho que boa parte deles. Muito Semana que vem, quinta-feira, se Deus permitir, a gente vai estar aqui com o Osmar Ludovico falando sobre oração. Legal. Que é o finalzinho
do que você muito nos aconselhou. E se for interessante, né? Se foi interessante, reproduza, né? Compartilhe. Daqui a pouco esse programa está disponível. Vai ser convertido. A gente usa esse programa. A gente só usa programa convertido. E vai ser Converte. Né? Pessoal, até a próxima. Valeu mesmo. Valeu. Tchau. Tchau.